Bom, as cidades hoje têm procurado resolver a questão da mobilidade, a mobilidade no sentido amplo, acessibilidade, condições melhores de transporte coletivo, transporte com meios alternativos como a bicicleta e etc. Os municípios estão muito preocupados com isso, né? Todas as cidades que conseguiram se planejar para isso ao longo do tempo, elas têm uma condição melhor do que aquelas que não conseguiram fazer isso, principalmente as cidades históricas, as mais antigas, que têm, né, questões de tombamento e etc. E a grande questão em evidência ultimamente tem sido essa, é fazer com que haja uma condição das cidades serem cada vez mais humanizadas. As cidades são para as pessoas e não para os veículos, propriamente dito. E para isso é preciso haver investimentos massivos, intensivos em transporte urbano, né, de melhor qualidade, com mais condição de fluxo de massa, quer dizer, transportes alternativos que inclusive evitem a emissão, né, de CO2, emissão de gases e a poluição ambiental, que é uma questão também preponderante para as cidades quando o assunto é mobilidade. Enfim, eu acho que esse evento aqui, como tem um tema central que é a sustentabilidade, a mobilidade está nesse contexto da sustentabilidade, é uma oportunidade importante para que os especialistas, os debatedores possam apresentar os seus pontos de vista sobre esse tema. Então Curitiba, né, ela é um exemplo internacional quando a gente fala em sistema de transporte, né? Foi criado um sistema extremamente eficiente, que seria a questão da canaleta exclusiva, né? Então veio a ideia de como funcionava o metrô, é como se fosse um metrô sobre rodas, o nosso BRT, né? Então a parada é em nível, né? Sendo muito mais eficiente a descida e a subida, né? A canaleta exclusiva dando prioridade ao transporte coletivo. Então tudo isso foi excepcional, né? E foi criado na década de 70. O que acontece é que vieram então vários países visitando Curitiba e copiando essa ideia extraordinária. O problema é que esses países copiaram a nossa ideia e prosseguiram. Então eles foram em suas respectivas cidades, criaram a canaleta exclusiva ou a faixa exclusiva e fizeram o que nós não fizemos aqui em Curitiba, que seria a integração entre os outros meios de deslocamento. Então criaram estações, bicicletários, para que a pessoa pudesse proporcionar um deslocamento de no máximo 4 km de bicicleta, deixava a bicicleta na estação, no bicicletário, pudesse pegar um metrô, pudesse pegar um ônibus. Então o que faltou em Curitiba foi justamente essa integração com os diversos modais oferecidos, né? Então de repente estacionamentos nos centros para veículos particulares nos centros das cidades, da onde eu deixo meu carro ali e dali eu possa pegar num terminal um ônibus e prosseguir viagem ou com a bicicleta ou com o metrô se existisse, se fosse o caso. O problema então é esse, faltou integração, né? A solução seria essa, ações integrando esses vários modais, infraestrutura para os nossos pedestres com as calçadas melhor, né? A gente tem muitas calçadas com problemas, não só calçadas nos centros das cidades, né? Mas na periferia também. As ciclovias não são conectadas nessa questão para meio de deslocamento e sim para lazer, então isso também. Pensar na hora da infraestrutura cicloviária no próprio usuário, que é o ciclista, então tem que ter a dimensão correta, não adianta nada fazer quilômetros de ciclovias com a dimensão errada, né, com a sinalização errada, né? A gente não faz isso para o veículo particular porque a gente está fazendo para as bicicletas. Então falta a infraestrutura adequada para os ciclistas, infraestrutura adequada para os pedestres e essa integração que eu comentei. Não podemos priorizar mais o sistema viário para o veículo particular, como a gente vem fazendo, tirando estacionamento e colocando mais uma faixa para o veículo particular. Mas sim com as ações que vêm acontecendo também, faixa exclusiva para ônibus e melhorar a qualidade e conforto no transporte coletivo.